nossa história. Olá, bom dia! Esta semana continuaremos a caminhar pelas ruas do passado, revivendo acontecimentos, eventos, locais e pessoas que constituíram e marcaram artérias de nossa Santa Cruz do Capibaribe de antigamente. A pesquisa é do professor José Oliveira de Góes. Semana passada nós caminhamos pela Rua Grande. Hoje vamos falar sobre os becos dessa mesma Rua Grande. Existem três principais travessas que ligam a Rua Grande à Rua do Pátio. A Travessa 7 de Setembro, a Travessa Júlio Moraes e a Travessa Nessi de Melo, conhecidas pela população de sempre como Beco do Padre, Beco de Braz de Lira e Beco de João Pereira, respectivamente, em função dos proprietários das casas cujo oitão dá para a travessa. Pela sua própria condição de corredor viário para o antigo centro da cidade, os becos sempre tiveram uma movimentação intensa, principalmente nos dias de feira. Cada beco guarda em si suas peculiaridades, e quem é de Santa Cruz vai se lembrar dos aspectos dos quais vamos falar hoje, ligados a esses espaços. Começando pela Travessa 7 de Setembro, chamado Beco do Padre, por ali se situar a casa paroquial, do lado oeste, enquanto que do outro lado ficava a residência de Raimundo Aragão. Lembramos-nos de Gito do Sofá, que durante muito tempo comercializava sofás restaurados na esquina com a Rua Manuel Balbino. A barbearia de Otávio Paulino, que foi o meu cabeleireiro desde criança, dos velhos cortes Jacques Demy, que eu tanto detestava, mas que meu pai não permitia que fosse de outra forma. Só quando eu fiquei um pouco mais velho e à custa de muita reivindicação, ele admitiu o corte meia cabeleira. Tudo isso ficava no oitão da casa de Bill de Deda, que era comerciante do setor de máquinas de costuras de escala doméstica. O cartório eleitoral teve suas instalações funcionando por ali, para abrigar a movimentação das eleições de 1982. Era a retomada das eleições para governador após o golpe militar. A disputa municipal foi entre Agostinho Rufino, Severino Monteiro e Pedro Filho, tendo sido vencedor Agostinho Rufino. Quem respondia pelo cartório era Severino Aragão Clemente, Sevi Aragão. A Nação Teixeira, Hamilton França, Zizinha de Messias Feitosa e José Oliveira atuavam na repartição, preenchendo os títulos eleitorais, datilografando as informações dos eleitores. Todo esse espaço agora é ocupado pelo edifício Leó Galdino. Nos dias de feira, de um lado e outro do beco, viam-se as filas de mendigos, coxos, cegos, andarilhos, que ficavam prostrados a mendigar, cada um com seu lugar, consolidado a cada segunda-feira. A Travessa Júlio Moraes, ou Beco de Braz de Lira, porque ficava entre a Comercial Lira, de Braz de Lira, e a Casa de Soriano Mestre, foi o que mais sofreu transformações com o tempo. Um festival de óticas se instalou nessa travessa desde o início do século XXI. As lojas mais tradicionais cederam espaço para os escritórios. No passado, havia o Chique Chique Bar de Dolfo Félix, que marcou época na Santa Cruz da década de 70, pelos seus bolos e tiragostos magníficos. Com o fechamento do bar, funcionou no local por muito tempo o estúdio de fotografia de José Alexandrino Bezerra, Zé do Foto. Na outra esquina era o Jonas Foto, no térreo do prédio da cooperativa. Em dia de feira, o beco ficava repleto de vendedores de bijuterias. Já a Travessa Nessi de Melo, que tem esse nome como registro da irmã de Agostinho Rufino de Melo, que foi atropelada e morta nesse local por um caminhão desgovernado no dia em que completava 18 anos de idade. A Travessa Nessi de Melo, conhecido como Beco de João Pereira, por ali funcionar o posto de gasolina de João Pereira nos anos 70 e 80, registrava a presença de lojas como a EPA de Colino e Luzinete. Nesse beco funcionou também, por certo tempo, a carpintaria do artífice Pio Queiroz, um dos grandes talentos do nosso teatro, que ainda produz sua arte em madeira, mas não mais ali. No Beco de João Pereira funcionou também o bar e restaurante Luiz Gonzaga, de Bill do Corcel,
A esquina onde funcionou a Arnotex passou uma temporada abrigando a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Depois, víamos no local uma loja de variedades. A Bomboniere Ramos, Ótica Visão e a San Vidros continuam lá, depois de muito tempo. E vamos finalizar o nosso passeio pelos becos da Rua Grande no Bar Sovaco de Cobra, também conhecido por Bar das Coloridas, em que jovens belas e cordiais atendiam aos frequentadores daquele espaço de consumo etílico e degustação. Por sinal, elas ainda residem em Santa Cruz do Capibaribe. Nossa História, uma produção e apresentação de Edson Tavares para a 88.9 Rádio Interativa.